Olá pessoal, meu nome é José Araújo, professor de redação, um aluno especial, principalmente pessoal do 6º ano aí, que vai agora iniciar comigo essa jornada para corrigir o teste do 2º bimestre de redação. Vamos lá? Então no teste, como a gente já sabe, a gente está mantendo a rotina de ter um texto para interpretar, mais questões que envolvem o conhecimento teórico sobre o assunto, e a redação. A redação às vezes vem com um texto escrito, às vezes com um vídeo, e a gente sabe que vídeo é um texto. É um texto audiovisual. É um texto misto ou multimodal, que dá no mesmo. Tá? Então eu posso colocar um texto de apoio lá que seja um vídeo, porque também é um texto. Mas enfim, o texto, para a gente poder interpretar, chama-se A Causa da Chuva. Como é pequeno, vou ler para vocês. A causa da chuva. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam à conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim, disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Milor Fernandes. Aí ele pede para a gente assinalar uma única alternativa dentro das opções, dentro das questões, que envolve essa interpretação de texto aí. A número 1. Percebe-se claramente que a causa principal da inquietação dos animais era chuva que caía, a falta de chuva, as discussões sobre animais, a conclusão a que chegaram. Bom, quem entendeu o texto fala sobre o quê? Fala sobre a conversa dos animais, sobre, primeiro, logo lá no início ele diz, não chovia há muitos e muitos meses. Então a chuva não caía. Já começa por aí. Tá? A inquietação era por causa da discussão dos animais? Não, a discussão dos animais, na verdade, era a própria inquietação, né? Então, essa não era a causa, né? A conclusão a que chegar nem poderia ser, que para você chegar a uma conclusão você tem que ter uma causa. Para você ter uma causa você tem que ter uma razão. E essa razão foi que levou à discussão. E depois da discussão vem a conclusão. Então não pode ser. Tá? Logo lá no início já responde essa pergunta. A falta de chuva. Não chovia há muitos e muitos meses. Se não chovia, o que acontece? Falta de chuva. Tá? Então a opção correta é a B. Número 2. O sapo achou que o esclarecimento feito pela galinha era correto? Ele achou que era correto? Ele achou que era absurdo? Ele achou que era aceitável? Ou ele achou que era científico? Ou seja, baseado na ciência? O que o sapo achou? O que vocês acham que é? Primeiro, o que acontece lá no texto? Cada um, seja o sapo, seja a galinha, seja a lebre, dá uma visão sobre o que é, uma visão particular sobre o que seria a causa da chuva, o que fazia com que chovesse. Né? E cada um questionando os outros, porque achava que o seu posicionamento que era o correto, que os outros eram absurdos. Tá? Então, primeiro, se o sapo achava correto, ele não tinha que discutir com a galinha. No entanto, ele questiona. Né? Aceitável? Correto está no mesmo campo semântico que aceitável. Né? Científico é aquele estudo, o estudo leva ao pensamento correto. E claro, a gente percebeu lá que nenhum deles era baseado em conhecimento científico, só pelo achismo, a percepção de mundo de cada um. Ok? Dentro da visão, claro, do que o Milor Fernandes desenhou ali pra gente. Então, um achava que o posicionamento do outro era simplesmente absurdo. Essa era a resposta. Então o sapo achava que o que a galinha
percebia sobre chuva era absurdo. O que valia era o que ele achava. Então, número 2, letra C. Número 3. A fábula de Milor Fernandes é uma afirmativa de que as pessoas julgam os fatos pela aparência. Cada pessoa vê as coisas conforme seu estado e seu ponto de vista. Todos têm uma visão intuitiva dos fenômenos naturais, ou o mundo é repleto de cientistas? Vamos lá. O mundo é repleto de cientistas? Não, a gente já viu que se não é uma visão científica, a 2 responde a pergunta. C. Todos têm uma visão intuitiva dos fenômenos da natureza por intuição? Na verdade, não é por intuição, é por percepção, né? Cada pessoa vê as coisas conforme seu estado e seu ponto de vista. Seu ponto de vista, sim. Seu estado, não necessariamente. As pessoas julgam os fatos pela aparência? Sim, as pessoas julgam os fatos pela aparência. Por quê? Porque a chuva caiu. A aparência era que chovia só quando caía a água do telhado. A aparência era que chovia só quando caía água das folhas, ou quando borbulhava água no rio. Essa era a aparência, mas não era o fato. O fato era uma outra coisa. E cada um dos animais julgavam a partir do seu ponto de vista, a partir daquilo que entendiam ser fato. Ou seja, cada um tinha um posicionamento diferente. Ou seja, cada um era guiado pela aparência, cada um era guiado pela sua percepção de mundo. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Agora, chegamos aos conhecimentos teóricos a respeito do nosso assunto de redação. Aí então, nosso assunto de redação é narração, né? Então vamos lá. O número 4 diz o seguinte: qual alternativa representa um dos elementos considerados essenciais da narração? Aí eu tenho lá parágrafo, leitor, lugar, escritor. Parágrafo é um elemento essencial da narração? Na verdade, parágrafo é um elemento essencial de todo e qualquer texto prosaico, né? Isso não é exclusivo da narração. Não é esse. Leitor. O leitor, ele vai ler qualquer tipo de texto. Então, ele não pode ser um elemento essencial de um tipo de texto específico. Não faz sentido. Escritor. O escritor escreve qualquer tipo de texto. Ele não escreve um texto específico, não existe escritor só de narração. Existe escritor de descrição, de injunção, de dissertação. Então não é isso. Não é um elemento essencial e característico da narração. O elemento essencial é o lugar, né? Que é o espaço, que é onde aconteceu. Né? Então, o elemento essencial da narração aí está na letra C. Isso é óbvio. E falamos sobre isso exaustivamente. E eu posso estar muito enganado, mas tem uma questão semelhante a essa lá na revisão. Continuando, número 5. Número 5 diz o seguinte: a narração é a arte de contar uma história. Além disso, é certo dizer o que está na alternativa, além de ser fato, que é o ato de contar uma história. Além disso, o que é certo dizer sobre a narração? A. É um tipo textual. B. É um gênero textual. C. Todos precisam ter 3 parágrafos. D. Não precisa ser escrito em verso. Não pode ser escrito em verso. Vamos por partes, estilo Jack. Letra D não pode ser. Não pode ser escrito em verso. Pode sim ser escrito em verso. Poema é escrito em verso e é narração. Música está escrito em verso e é narração. Então, não é a letra D. Letra C. Todos precisam ter 3 parágrafos? Óbvio que não. Naturalmente que não. O que eu falo toda aula para vocês é que todo e qualquer texto prosaico, eu não disse narração, todo e qualquer texto prosaico, ou seja, todo texto em prosa, todo texto dividido em parágrafos, precisa ter no mínimo 3 parágrafos. Se tiver menos de 3 parágrafos, nem texto é, porque não provoca interação. Ok? Então, não é a letra C. Letra B. É um gênero textual?
Não, narração não é um gênero textual, até porque gênero textual é uma subdivisão do tipo textual. E o que são tipos textuais? Narração, descrição, injunção, dissertação. Então, narração é um tipo textual. Então, a alternativa A é a alternativa a ser marcada. Número 6. Sobre o momento narrativo. Momento narrativo. E o tempo das ações narradas, é possível dizer que, olha só, momento narrativo, o que é momento? Tempo das ações narradas, o que é tempo? Momento e tempo não é a mesma coisa, gente. Momento é o tempo que as coisas acontecem. Momento é quando acontece, tempo é quando acontece. Com essa informação, vamos seguir lá. São dois elementos distintos que precisam aparecer em um tipo textual narrativo. Eles não são distintos são diferentes, não são distintos. Momento e tempo é a mesma coisa. São opositores, ou seja, são opostos? Não, não são opositores. São elementos necessários e exclusivos para o gênero receita de bolo? Não tem nada a ver receita de bolo com narração. Receita de bolo é tipo textual injuntivo. A gente está falando de narração que trata de contar história, né? Então não tem nada a ver com a receita de bolo. Letra C, não há diferença? Falei isso explicando o enunciado, eu mencionei a resposta. Não há diferença entre o momento narrativo e tempo das ações narradas. Os dois falam de quando a coisa se deu, quando a coisa aconteceu. Então não há diferença. Tá? Não há diferença entre o momento narrativo e tempo das ações narradas, que os dois têm com relação a quando aconteceu, que é um elemento básico da narração. Raciocínio. Número 7. O narrador que não se envolve na história é também conhecido como narrador injuntivo, narrador em terceira pessoa, narrador em primeira pessoa, narrador dialogal. E aí? De qual tipo de narrador que eu estou falando aí? O narrador injuntivo, narrador em terceira pessoa, narrador em primeira pessoa. Lembrando que nós conhecemos só dois tipos de narradores, né? Narrador observador e narrador personagem. Só tem esses dois. Narrador injuntivo nem existe. Se você marcou essa, eu não sei de onde você tirou a resposta, porque nós nunca falamos disso. É um tipo de narrador que eu desconheço. Letra D, narrador dialogal. É outro tipo de narrador que eu desconheço. Se você marcou essa, narrador dialogal, estou curioso para saber onde você pegou essa informação. Narrador dialogal. Nunca ouvi falar. Agora, narrador em terceira pessoa e narrador em primeira pessoa, eu sei o que é. Né? Isso eu sei. Narrador em terceira pessoa é o narrador observador. Narrador em primeira pessoa é o narrador personagem. Então, o narrador que não se envolve na história é também conhecido como narrador em terceira pessoa. Ele não se envolve na história. Ele só está observando, só está vendo a história de cima. De cima é uma maneira de dizer, está vendo a história. Tá? Ele conta a história daquilo que não pertence a ele, ou seja, a história não tem nada a ver comigo que estou contando, é com outros lá. Ok? Então, narrador em terceira pessoa, também conhecido como narrador observador. Porque o narrador em primeira pessoa é aquele narrador personagem, é o narrador que também participa das ações narradas. É o narrador personagem. Tranquilo? E agora o texto, né? Produz um texto narrativo em prosa, ou seja, uma narração dividida em parágrafo, com no mínimo 10 e no máximo 15 linhas. Não falei parágrafo, então você sabe que tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Isso é uma coisa que a gente não precisa falar, porque é o básico. Tem que ter 3 parágrafos, devidamente lá com espaço reconhecido, enfim. Em que o tema seja um grande dilúvio na floresta. Ponto. Acho que até aí está muito claro, né? Produza um texto narrativo. Tá pedindo para produzir 3, tá pedindo para produzir 2, tá pedindo para produzir 4, sim, não. Produza um texto narrativo. Tá claro lá.
Em prosa, com no mínimo 10, no máximo 15 linhas. Em que o tema também está claro lá, em que o tema seja sobre um grande dilúvio na floresta. O tema precisa ser de um grande dilúvio na floresta. Agora, se quem vai estar na floresta são pessoas, se são animais, se será você, é uma outra história. Eu resolvi fazer o dilúvio na minha cidade grande. Tá errado, tá fugindo do tema, não foi isso que eu pedi. Resolvi fazer o dilúvio que aconteceu na praia em que eu estava semana passada. Também não. Tá lá bem claro. Vou ler de novo mais uma vez. Produza um texto narrativo em prosa, ou seja, prosaico, dividido em parágrafos, com no mínimo 10, no máximo 15 linhas. Tem que ter 3 parágrafos, isso é óbvio, não preciso nem falar isso. Em que o tema seja um grande dilúvio na floresta. Tá escrito lá o tema. Ponto. Agora eu vou continuar. Seu texto deve possuir um título bem criativo. Então, além do texto, tem que ter título. Tem que ter. Tá pedindo anunciado. O que pede no anunciado é para colocar. Não coloquei, professor, vou perder pontos? Infelizmente sim. Você tem que prestar atenção em tudo aquilo que aparece no anunciado. É a condição para que você consiga acertar o texto. Se você não presta atenção no que está escrito no anunciado, claro, é óbvio, você tem uma grande chance de errar. Então, primeira coisa, já falei isso para vocês várias vezes. Prestar atenção no enunciado, ler com atenção. A gente não tem no teste um texto para ser interpretado à toa. É para que você entenda que interpretar é também muito importante para que você consiga produzir um texto. Ok? Então, seu texto deve possuir um título bem criativo, deve ser escrito de acordo com a linguagem formal da língua portuguesa, ou seja, não é para ter erro, não é para ter gíria, não é para ter aquelas palavras que a gente já menciona, tá? Que estão no ambiente informal. Observação, você não deve copiar os textos da prova, seja em parte, seja por completo. Nem deve copiar nenhum outro texto existente. O que eu estou querendo dizer com isso? Os textos da prova, os vídeos que eu coloquei lá, além do texto que está lá no o texto verbal, que é o texto 1. Você não deve copiar nada. Nada. Os textos estão na prova para te dar uma ideia sobre o que você vai escrever. Não é para você copiar nem parte, nem todo. Achei um outro texto, vou copiar. Não. A prova não é de cópia textual. A prova é de produção textual. Ou seja, você tem que produzir o texto. Não é de cópia textual. Ok? Caso contrário, sua questão pode ser zerada. Pode ser zerada. A chance é grande. Se você copiar em parte ou em todo, a chance de você zerar a questão envolvendo produção textual é muito grande. Mas eu acredito que ninguém tenha feito isso. Tá? Senhores, então essa foi a correção do nosso teste. Espero que todos tenham ido bem, porque eu não corrigi ainda. Tá? Se não foram, não tem problema, vamos estudar para a próxima, vamos estudar mais para que na próxima a gente consiga um melhor resultado. E assim a gente vai caminhando. Cada momento a gente elimina um erro. Ok? Errei agora para não errar lá na frente. Tá ok, senhores? Então, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer brincar com vocês. Na verdade, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima, pessoal.